Olha que palavra maravilhosa, né? Jesus, ele está ensinando uma multidão, ensinando, curando, pregando. E ele, do nada, na praia, fala para os seus discípulos, entra no barco e vai para outro lugar. O pesqueiro lá para o lugar marcado, que depois eu vou voltar com vocês. Jesus obriga, eles não querendo ir, Jesus obriga eles a ir para o mar sozinho. Todos nós sabemos que aonde que a gente não tem segurança, a gente tem que ficar o quê? Com medo. Quem morre às vezes é que já perdeu o quê? O medo. O nadador, né? Aquele que vai na praia. Porque é igual no alto. Tu tá no alto, se você não se cuidar, caiu, morreu. Então Jesus obrigou eles a ir sozinho para onde? Para o mar. Jesus fica, se despede da multidão e vai orar à noite. Eles vão para a tempestade, vem uma tempestade, o mar agitado. E às vezes Jesus nos obriga assim, nos obriga a ir para uma tempestade sem o nosso querer. A gente luta, não quero Jesus. Por isso que Jesus revela a promessa, mas não revela o processo. Tá tudo bem, daqui a pouco vem uma tempestade e as coisas começam a dar errado aqui, ali com o outro e tá te empurrando para onde? Para onde você não queria ir. Para humilhação, para o passado, para encontrar aquela pessoa que te feriu. Porque lembra que a gente é discípulo? Se a gente é discípulo e está aprendendo o amor ao próximo e a perdoar 70 vezes 7, se a gente está pedindo, o Senhor nos muda, Ele não desce. Ele usa as tempestades da vida. Ele usa a obrigação, tipo, quer mudança? Quero, Jesus. Me muda, Senhor. Eu sou mau, eu sou perverso, eu sou pecador. Quer mudança? Então eu estou te jogando no mar. Para trabalhar onde? No seu caráter. Para pessoas te afrontar. Você vê aquela pessoa e olhar assim, ver que te fez mal, mas olhar que você também um dia fez mal para ela, para ele, ou você um dia fez mal para outra pessoa, um dia você foi ignorante, para você ver que assim como você teve jeito e mudança, essa pessoa também tem jeito e tem mudança. E a gente precisa analisar a nossa vida. Por quê? Porque tem coisas que paralisam nossas bênçãos. A gente tem que pensar na nossa vida, o que está essa tempestade e o que está paralisando a nossa vida, nossas bênçãos. Ser dizimista, estou sendo dizimista. Repreender o devorar. Se é um pecado de um vício, tem o que quê? Fugir da aparência largar aquele vício, largar aquela prática, aquela pornografia. Se é a língua, é o quê? Vigiar com a língua. Amém? Então, são coisas na nossa vida que a gente tem que analisar. Poxa, eu fiz isso, aquilo, outro, mas ainda tá. Aí você vai ter que lembrar o quê? Aquela palavra que diz o quê? Se você chega no altar e coloca a sua oferta aqui, mas lembra que tem alguém contra você, ou você deve, ou você está numa pendenga, devendo, o que for. A Bíblia diz o quê? Deixa, vai lá se consertar. Porque tem falta de perdão, de liberar perdão, ou ser perdoado, ou perdoar, paralisa o quê? As nossas bênçãos. Paralisa o quê? O nosso crescimento. Então, às vezes, o Senhor nos empurra para situações a morar num lugar onde a gente era humilhado. Aonde pessoas o quê? Caluniaram, brigou, fez isso, aquilo, outro. Aí o Senhor te empurra para voltar para o deserto, para o passado.
Só que não é para Deus te usar ou levantar, fazer um milagre para você esfregar na cara de ninguém. Mas é para Deus o quê? Te usar como o quê? Humilde, manso, com o fruto dos Espíritos, do Espírito Santo. A mansidão. De ainda que você está certo, reconhecer que você está mais errado. Porque você conhece a palavra e ele e ela não. Não conhece a palavra. De reconhecer que a gente tem o quê? A graça e o Espírito Santo e a paz que ele não tem, que ela não tem, que o mundo não tem. Mas um dia tivemos um encontro face a face com o Senhor, ele mudou nosso nome, a nossa história. Mas ele precisa, porque a palavra de Deus diz o que plantou, colhe, o que plantou, vai colher. Amém? Então precisa resolver. A Bíblia mesmo diz, olha, se você está indo, tem um irmão contra você, resolve logo. Porque se entre a justiça, você vai pagar. E só vai sair quando pagar tudo diante da justiça. Amém? Então devemos analisar a nossa vida. E Pedro, no meio da tempestade, Pedro, o discípulo lá no meio da tempestade, desesperado. Jesus vem andando sobre as águas, porque ele sabe de todas as coisas. E o discípulo vindo, é o fantasma, calma, sou eu. Aí Pedro falou, Jesus, se é tu mesmo, deixa eu andar sobre as águas. Deixa eu andar contigo aí, pode vir. Ele começou a andar. Ele andou, não estava ventando? Estava. Estava tempestade? Estava. O mar estava agitado? Estava. Mas ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que o vento, ele sentiu o vento e ele foi, temeu e começou a cair. Lembra que quando você aceitou Jesus, você veio nessa caminhada, ou você antes de entrar nessa tempestade, você já não tinha sentido o vento? Só que você estava num gás total, não, vai dar certo, eu sou de Deus, eu vou ganhar, vou fazer isso, vou fazer a diferença. Mas como você está, às vezes, até na igreja? Como é que está você na caminhada? Sabe qual é o nosso mal? A gente se cobrar demais, ou as pessoas nos cobrar. Porque Pedro lutava contra ele. Um homem sem estudo, um homem ignorante, mas ele lutava para aprender. Ele sempre ia na emoção, ele perguntava para aprender. Glória a Deus, aleluia. Amém? Não importa o começo nem o meio, o que importa é o final. Não importa se você está na caminhada da tartaruga. Eu já vi muitas pessoas de santidade, roupa, muita santidade, andar gravatada assim, andar, a paz do Senhor, a paz do Senhor, olha, não se mistura aqui, aquilo outro, não anda ali, não anda aquilo outro, tal. Hoje não está nem mais na presença de Deus, está no mundo. Está no mundo. E você pode estar falando, pastor, mas me criticam, me aponta isso, aquilo outro. Levanta, sacode a poeira, segue em frente. Jesus fala, filhinho, eu não quero que vocês pequem, mas se você pecar, lembra que tem um advogado do lado do Pai intercedendo por você. Eu odeio o pecado, mas eu te amo. Glória a Deus. É você querer o quê? Mudança, pedir ajuda. Senhor, eu estou afundando como Pedro. Ele foi, estendeu a mão, falou, homem de pouca fé, mas você um dia vai ter fé, um dia você vai ser. Mas Jesus não deixou de estender a mão. Os discípulos estavam lá, mas nenhum estendeu a mão. Entenda que nessa caminhada, até dentro da igreja, ninguém vai estender a mão para você, não. É mais fácil no teu erro, na tua fraqueza, criticar, apontar, falar lá, não ora mais, não vem mais, não faz isso, aquilo, outro. As pessoas estão mais para apontar o seu erro, o seu passado, apontar uma falha sua, uma recaída sua, mas esqueceu que você orava, que você fez visita, que você ia lá na igreja, estava lá na igreja orando, estava jejuando. Está buscando. Mas fala, cadê? Fez isso, aquilo, outro. As pessoas vão querer sempre apontar. As pessoas vão querer sempre te derrubar. Glória a Deus. Eu já ouvi uma frase assim de um pastor, hein? Uma frase não, falando. Deus não quer saber o que você fez no passado, pastor Alex. Deus quer saber o teu agora. Não.
Eu vi um pouco tempo agora, numa consagração de mulheres, lá no Indaiá, na oração, de oração. E a missionária olhou para mim e falou assim, eu sei que aquilo foi Deus usando para mim. Falando assim, pastor, Deus ele guardou todas as suas orações, ele guarda a oração de todos aqui. Quando você está fraco, desanimado e não ora, Deus guardou, mas aquele dia o meu servo orou 3 horas. Aquele dia minha serva orou. Então não importa, meu querido. A sua oração fica guardada, é arquivada. O homem você vale o que tem, mas para Deus não. Ele lembra de tudo que você fez para Ele na obra dEle. Até quando você dá um copo, a cada oferta, a cada momento aqui, uma cortina, isso, aquilo, Deus lembra, Ele é grato, Ele recompensa, Ele abençoa na hora certa. Mas as pessoas não. Eu falo, meu querido, todo mundo me conhece, eu não nego que eu sou fraco que nem você. Tu não mostra aqui santidade, não. Tem dia que eu estou orando, tem dia que eu não estou orando, tem dia que eu estou firme, tem dia que eu estou meio desanimado, tem dia que eu abro a igreja, tem dia que eu não abro a igreja uma semana. Tem dia que eu estou pensando em desistir, tem dia que eu estou pensando em ir embora, tem dia que eu estou desesperado. Senhor, me socorre, Jesus! É isso que Deus quer. Porque entenda isso, a igreja não é firma. A igreja não é comércio como acham aí fora. Por isso que o dizimista tem honra, tem valor. Por isso que a quantidade tem valor, que bota qualquer um passear aqui sem estar casado. Pessoas que estão no pecado têm oportunidade. Porque o importa é isso. Eu já ouvi falar assim de pessoas que eu ajudei, fiz culto, fiz isso, aquilo, outro. Chegou assim, depois que eu morei a coisa, aí falou assim, pastor, você é do Rio, né? Olha só, porque já está na outra igreja. Está lá a igreja cheia e tal. Aí falou assim, pastor, o senhor é do Rio, né? Tem que ir lá para o Rio, porque lá tem sua casa. Tipo desnobando. Porque lá que a vida que está tem oportunidade, é diácono, é isso, aquilo, outro. Aí esses dias, eu acho Deus engraçado, eu aqui, não vai ser ninguém. Teve uma reunião segunda-feira. E a maioria do pessoal lá da invasão, a maioria me viu. Quando me viram, tipo assim, não acreditando, o pastor aqui nessa reunião, o pastor no meio dos grandes, o pastor aqui. Porque ninguém acredita. Ninguém acredita em você, meu querido. Só que quem acredita em você e pagou um preço muito caro por você foi Jesus, que morreu na cruz do Calvário. E só você sabe de onde Ele te tirou e de onde Ele está tirando. Então não importa quem não deixou de te ajudar, não importa quem está te criticando, não importa quem está falando o teu erro, o teu passado. O que importa é que você está clamando e Jesus está estendendo a mão para você mais uma vez e dizendo, filhinho de pouca fé, mas tenha bom ânimo, eu sou contigo. Eu sou contigo. Jesus está estendendo as mãos para você. Eu achei lindo agora, a gente aqui, mais uma vez, pastor, 6 horas da manhã, esse menino aqui mandando, pastor, tem culto hoje? Falei, por que está de folga hoje? Falou, estou de folga, pastor. Então hoje tem culto. Porque só ia ter culto, nem ontem teve, ia ser só domingo. Aí, vai ter. Tá, então vai ter culto. Já me preparando. Tava aqui com ele aqui. Quem liga? O Orlando. Achei lindo isso aqui. O Orlando ligando. Pensei que ia me chamar pra lá. Pra tomar acho que comer. Falei, daqui a pouco acho que eu vou lá. Não, tô brincando. Mas aí, ligando. Tocando. Pastor, que dia tem culto? Vai estar tendo culto agora. Ele não falou. Então, pastor, tô me arrumando. Tô indo lá agora. É isso que Deus quer. É o quê? Que a gente não olha pra nada. Mas a gente olha que a casa do Senhor é o lugar o quê? De a gente se derramar e aprender. E reconhecer que a gente é falho, cheio de erro. É reconhecer que a gente não é nada. Que não é ninguém. Não é porque, pastor, mas o senhor não é porque eu tenho um título. Para mim não importa se eu estou aqui fora. Não importa se você, bota no pastor lá. Não, eu não gosto nem de sentar quando eu vou lá no Indaiá, tem igreja lá. Bota lá para sentar naquela cadeira lá. Eu não gosto. É que insiste tanto, eu vou e sento lá, mas eu não gosto de sentar nessas cadeiras.
Eu gosto de estar o quê? No meio do povo aqui sentado, eu gosto de estar ali fora, eu gosto de estar lá fora pregando, eu gosto de estar, eu gosto de ficar muito tempo em um lugar, também às vezes eu quero viajar já, Senhor, me leva para outros campos aí, Senhor. Porque a gente tem que ser humilde e reconhecer que a gente não é nada, porque a glória é dele. Entenda uma coisa, a luta está sendo grande na sua vida, é porque grande vai ser a obra na sua vida. Muitos estão deixando de estender a mão para você, estão te criticando, é porque coisas grandes Deus vai fazer na sua vida. Pedro foi o mais criticado, Pedro foi o mais o quê? Que errou, foi repreendido por Jesus. Mas o que ele se tornou? Líder da igreja primitiva. Glória a Deus, aleluia. Ele se tornou o quê? Apóstolo, o enviado, o líder, o responsável do povo, da ovelha do Senhor. E ele, ainda depois dessa queda, o que ele fez? Negou Jesus. Jesus falou, vai me negar. Ele negou Jesus 3 vezes. Depressivo. Falou, agora acabou. Mas Jesus olhou o passado dele. Olhou que ele negou na sexta-feira. Avisa para Pedro, para todo mundo, mas avisa para Pedro que eu estou aí. Chega todos os discípulos lá no mar, peixinho, daqui a pouco ele pega quem para o discipulado? Pedro. Aí Pedro, agora a lenha vai descer. Aí começa a falar o quê? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Não tem aquela pessoa às vezes que quer que você confesse alguma coisa? Ou aquela pessoa que sabe alguma coisa, ou aquela pessoa que desconfia, ela fica toda hora repetindo aquela situação. Ela fica toda hora jogando verde. Imagine ele, Jesus toda hora repetindo. Pedro, tu me ama? Ele falou. Aí ele falou, tem uma hora que falou, Senhor, tu sabe, Senhor. Tu sabe de todas as coisas. Ele falou, então, ele esperava o quê? A crítica, o sermão, a humilhação. Mas o que Jesus falou? Então, Pedro, se tu me ama realmente, apacenta minhas ovelhas. Cuida do povo que eu vou colocar nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque você foi o mais que foi disciplinado, que errou, que sofreu, mas foi o mais que se dedicou. E passou na prova. E é o mais capacitado para cuidar da minha obra, cuidar das minhas ovelhas. Porque eu escolho aquelas coisas loucas. Eu escolho aqueles que não são nada nem ninguém. Então você está na vantagem, meu querido. Se você se considera um nada, um pequeno ou ninguém, dai glória a Deus porque Ele te escolheu. Pastor, eu não tenho estudo. Meu querido, eu tenho até a 5ª série. A 5ª não, eu fui para a 6ª. Eu passei da 5ª, fui para a 6ª. Mas só que eu era tão bagunceiro que eu fui reprovado. Que reprovado não era expulso, era isso, aquilo, outro. Então, meu querido, não importa. O que importa é o quê? Que Deus, Ele usa você. Eu não estou dizendo que não é para você deixar de estudar isso, aquilo, outro. As crianças. Mas o que eu estou dizendo é que se o inimigo investiu quando você era jovem, o inimigo investiu na sua infância, na sua formação, o que importa é a promessa que você tem na sua vida. O inimigo pode investir, pode ter macumba, pode ter feitiçaria, pode ter calúnia, não pode ter o que for. Aleluia. Pode dizer que você não vale, que você não presta. Se Deus diz que você vale, que você presta e que Ele vai te usar, se prepara. Cinge os teus lombos, porque tu vai para a tempestade, tu vai ali se afogar, tu vai passar pela fornalha, você vai passar pela perseguição, você vai passar o quê? Você vai chegar um momento na sua vida, meu querido, tu vai falar assim, Deus, tu não me ama. Porque tu é bonzinho, vamos dar um exemplo assim. Nossa, Senhor, o Bruno, ele ora, e o Senhor dá para ele tudo. E eu oro, o Senhor não me responde. Às vezes eu falo assim, eu vejo as pessoas falando assim, sabe? Se Deus está comigo nisso, naquilo outro, usa aquele profeta. Usa aquele irmão da igreja. Usa lá aquele lá no YouTube. Usa lá aquela resposta. Meu querido, parece que eu faço isso, Deus fica em silêncio. Eu falo, Senhor, tu não me ama, por que você não me responde? Fala o nome da pessoa, aponta, faz isso. E eu falo, Senhor, se tu me ama, faz isso aqui. Às vezes eu falo até, vou fazer essa. Senhor, faz dar certo isso aqui, aquilo. Eu falo, Jesus, tu tem preferido. Não, meu querido. É porque o pai que ama, ele repreende. Não tem quando o pai que ama mesmo bota já cedo para trabalhar. É duro na disciplina, na formação. Sabe por quê? Porque a vida não vai ser fácil.
O militar, ele vai para o treinamento para antes estar na guerra. E não é treinamento, meu filhinho, não, é paulada, é instrução, é mata, é guerra, é estática de guerra. As barreiras para aprender. Jesus, ele não tem filho o quê? Mimado. Mas ele tem o quê? Filhos guerreiros. Se ele deu o seu único filho, não poupou nem o seu filho para nos salvar, e o filho dele, antes de ser crucificado, ser preso, pai, se for possível, tira esse caso de mim. Oxe, ele orou tanto aflito, que ele transpirava sangue. Ele queria uma resposta do pai, o pai falava não, e o silêncio de Deus é o quê? Não. Faça então, o que ele falou no final? Então faça-se a tua vontade, Senhor, e não a minha. Mas ele não queria. Ele queria que Deus olhasse assim, vamos dar outro jeitinho assim, brasileiro, vamos dar um jeitinho aqui. Vamos fazer. Não, Deus fez a vontade dele. Então, se ele não poupou nem o seu filho, imagine eu e você. Mas vai valer a pena. Jesus hoje está do lado direito do Pai. Hoje a gente entramos na presença no nome de Jesus. Ele é o nosso rei, ele é o nosso Messias. Ele é o nosso intercessor, ele é nosso juiz, ele é o nosso advogado. Ele é o nosso salvador, nosso libertador. Ele é o nosso rei, o nosso general. Ele ganhou um grande título porque ele obedeceu. Então, o segredo é a obediência. O segredo não é um culto, o culto é maravilhoso, quando tem poder, tem... Não. Sabe o que Deus faz com o crente que está isso, desanimado, triste? É palavra. Não é fogo, pular na unção, não. É palavra. É estudar a palavra. É meditar a palavra. É estar buscando a palavra do Senhor. É estar se alimentando da palavra. Hoje em dia tem várias ferramentas, YouTube, academia de pregadores, escola de OB, a escola do Dominical, toda segunda-feira libera no YouTube da escola de academia de pregadores. Está no nível 11, sobre Esther, sobre o livramento de Deus. Então devemos tentar querer aprender a palavra de Deus. Ouvir, está no trabalho, mas ouvir a palavra de Deus. Aprender a palavra do Senhor, para quando vir os dias maus, a gente está firmado na palavra. E o alimento nosso é a palavra mesmo diz o que? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai o quê? Do manual do Senhor, da boca do Senhor. Amém? Amém. Não tem segredo. Aleluia, glória a Deus. Então tire a sua vida com palavra. Palavra, jejum e oração. Amém? Amém. Mas lute, ande na tempestade, ainda que se afogue, vai, porque Deus ele vai ser com você, mas não deixa nada e nem ninguém te paralisar nessa caminhada. Amém? Amém. Nada e nem ninguém te paralisar nessa caminhada. Amém? Se Jesus está estendendo as mãos para você, está tirando a tempestade, está te defendendo, entenda, grande obra ele tem na sua vida. Eu sempre falo, se Deus, esse tempo todo, esses anos todos, me protege aqui, me esconde aqui, mantém esse lugar aqui, é porque Deus tem alguma coisa. Verdade. Aleluia. Amém? Então Deus tem alguma coisa na sua vida. Deus tem alguma coisa na sua vida, mas deixa Ele te tomar pela mão direita e te conduzir, te guiar. Se coloque de pé, vamos orar.